Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Hoje, na nossa 13ª aula, né? Estamos aí quase chegando ao final do semestre. Nós vamos ver um pouco sobre a teoria significativa de Asbon, né? Uma teoria que ficou comum entre a gente, eu digo a gente no meio educacional, mas que muitas vezes a gente sequer sabe de onde ela vem, né? Então, quem foi Asbon? Né? Asbon foi um médico, não é, um estudioso da área da psicologia do desenvolvimento, porque Asbon ele vai estudar medicina, né? Em seguida ele vai estudar psicologia e se tornar doutor em psicologia do desenvolvimento, né? Ele nasceu em Nova York em 1918 e viveu até 2008. Filho de família judia e pobre. Asbo tinha como é que eu poderia dizer? Tinha uma ideia, né? Uma perspectiva, pensamento da escola muito peculiar, né? Asbo vai considerar a escola como um cárcere. Ele tem uma famosa frase nos livros e que ele vai dizer que é para, os, para, para meninos. O crime de todos é a pouca idade, e por isso os carcereiros lhe dão castigo. Ou seja, Asbo vem da época de uma escola de educação e que os castigos físicos, né, eles eram muito comum. Quem tem mais ou menos 40, 50 anos, pegou ainda um pouco dessa perspectiva de escola, da qual Asbo vem condenar. Então, hoje, nós vamos explorar a aprendizagem significativa, alguns conceitos dessas aprendizagens, né? Segundo essa perspectiva de Asbo, e vamos pensar também em suas aplicações, né? Como é que a gente aplica essa perspectiva à educação, certo? E aí, como eu falei anteriormente, né? Asbo cresce insatisfeito com a educação que recebera. Ele não gostava da escola, e aí, justamente por pensar sobre essa questão e não gostar da escola, considerar a escola violenta e racionária, né? Devido aos castigos físicos e às grandes humilhações pelas quais ele passava, Asmo vai se dedicar, né, a estudar justamente a educação, né? E ao se dedicar a estudar a educação, ele vai propor melhorias no processo educacional. Ou seja, ele vai propor questões de como melhorar essa educação que ele considerava violenta e reacionária, ou melhor, como ele considerava as escolas um cárcere, o que é que ele vai fazer para tentar mudar essa questão, né? E aí, quando a gente vai falar na perspectiva de Asbo, a gente precisa pensar, né, que ele pensa a educação a partir de algumas perspectivas, né? E ele vai estruturar esse processo educacional a partir de alguns princípios, né? Ele tem uma estrutura, porque a Asbo ele vai fazer parte da corrente cognitivista, né? Uma corrente que vai pensar, é uma corrente da psicologia, nós já vimos, quando nós estudamos as escolas psicológicas, ele vai pensar, é uma corrente que vai pensar, né, o processo através do qual a gente constrói significado sobre o mundo e suas origens. Então,
Para os cognitivistas como Asbo, os significados eles seriam pontos básicos de ancoragem para outros significados, né? Então, a psicologia cognitivista ela vai se preocupar com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e produção da informação, né? A partir dessa questão, ele estrutura a perspectiva de aprendizagem dele a partir de alguns princípios, né? Ele vai pensar a partir da estrutura cognitiva, né, que é o modo como o conteúdo total é organizado nas ideias, não é? Nas nossas ideias, como é que a gente organiza essas ideias de uma determinada informação de um dado, né? E para Asbo, a estrutura cognitiva, ela é uma estrutura organizada e altamente hierarquizada. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente organiza pensamento, mas organiza através de uma hierarquização. Isso é muito comum, essa ideia de hierarquização ela é muito comum, né, na área da matemática. Ah, porque uma disciplina ela depende de outra. Tipo, eu não posso ministrar básica 2 se eu não ministrei básica 1, né? É uma ideia de que a produção do conhecimento ela segue uma hierarquização de evolução de conceitos. E aí ele vai pensar também na ideia de aprendizagem, né? Para ele, a aprendizagem consiste na ampliação das estruturas cognitivas. Se a gente nos reportarmos à teoria piagetiana, a gente pode pensar essas estruturas cognitivas como esquemas, né? São estruturas simples e que elas vão se transformar a partir do momento e com o tempo em que eu vou estudando. E aí ele vai definir que o aprendizado ele acontece de duas formas, né? Ele acontece de uma forma mecânica ou ele acontece de uma forma significativa, o que vai ficar conhecido como a teoria da aprendizagem significativa, né? E aí, para falar dessas questões, a gente precisa entender justamente o que é cognição, né? A cognição é o processo através do qual o mundo de significados tem origem. Como é que a gente constrói, como é que a gente processa, não é, os significados na nossa cognição. Como eu falei anteriormente, não é, para a psicologia cognitivista, os significados eles são pontos básicos de ancoragem para outros significados. Por isso que a gente vai ver a ideia da aprendizagem significativa, que ela vai partir justamente de um contexto, partir daquilo que a estudante já sabe para construir novos conhecimentos. Então, justamente por quê? Porque a psicologia cognitivista, ela vai se preocupar com esse processo, como é que a gente aprende, como é que a gente armazena conhecimento, como é que armazena informação e como é que essa informação se transforma em conhecimento, né? E aí ele vai afirmar que para se construir conhecimento é preciso fazer uso, não é? Maior ou menor de estímulos externos. Ou seja, ele vai falar também de uma interação entre o meio ambiente, entre o contexto em que nós estamos e as questões biológicas. E que essa construção ela vai depender das condições pessoais de quem realiza esse processo. Então, ele vai justamente revalidar aquilo que autores como Érickson, como Piaget, já vinham dizendo, não é que o processo de produção do conhecimento é um processo que tem fatores internos e fatores externos.
e que os fatores, eles interferem em cada um de nós de forma diferente. Mas também, para falar sobre os processos relativos à aprendizagem, ele vai trazer, né, alguns conceitos que são conceitos básicos. Ele vai trazer a discussão de estrutura cognitiva, que nós já vimos aí anteriormente. Ele vai falar de aprendizagem. Ele vai dividir essa aprendizagem em aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Na aprendizagem significativa, ele vai falar da aprendizagem por meio da percepção e por meio da descoberta. Depois ele vai acrescentar mais uma. E ele vai dizer que é um processo contínuo. E Asbo, ele não é contra a aprendizagem mecânica, né? A gente vai perceber e que para ele a aprendizagem mecânica é o primeiro passo da produção do conhecimento e desse armazenamento de informações. Mas a gente precisa perguntar o que é aprendizagem, o que é que a gente tem compreendido por aprendizagem até aqui, a partir de diferentes perspectivas, não é? Se a gente pensa aprendizagem a partir da perspectiva behaviorista, é uma percepção. Se a gente pensa aprendizagem a partir da psicanálise, é outra percepção. Se a gente pensa aprendizagem a partir da Gestalt ou a partir do humanismo, nós temos percepções divergentes, mas percepções também que se encontram em alguns princípios, né? Para a teoria cognitivista, a aprendizagem é a organização e integração do material na estrutura cognitiva, né? Como é que eu organizo, como é que eu estruturo essa aprendizagem. Na aula anterior, a gente estava discutindo como é que a gente aprende, né? Como é que a gente estuda, como é que a gente faz para poder aprender. Então, como é que eu organizo tudo aquilo que eu vou lendo, que eu vou estudando na minha estrutura cognitiva, né? Para essa percepção, existe uma premissa básica, né? Qual é a premissa básica? Que existe uma estrutura na qual a organização e integração se processa, né? Essa estrutura seria a cognição. E aí, justamente tudo aquilo que eu venho dizendo, né, a aprendizagem ela não é encontrada, mas ela é construída. E por ser construída, ela é um processo que requer tempo, que requer leitura, que requer maturação. A gente não aprende de uma hora para outra, né? A aprendizagem, ela é um percurso contínuo e é um processo em rede. Por isso, justamente, que é um processo pelo meio do qual assimilamos, modificamos ou construímos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores ancorados no nosso conhecimento prévio, né? Por meio de experiência que, por ser para nós significativa, nos cria desejo de aprender. Que foi justamente um pouco baseado naquilo que nós discutimos sobre as fases que Piaget vai falar, né? A gente partir de algo que a criança já sabe e o adolescente já sabe para poder, a partir daí, trazer novas informações sobre aquilo que nós estamos estudando. Quando a gente vai pensar na aprendizagem mecânica, não é, a partir da perspectiva de Asbo, a gente vai pensar que é aquela que se encontra no estudante, pouco ou nenhuma informação prévia na estrutura cognitiva. Ou seja, eu não tenho nenhuma informação sobre aquilo que eu estou aprendendo, né? Porque, segundo Asbo, a aprendizagem mecânica é necessária e inevitável. É necessária e inevitável quando, no caso de conceitos inteiramente novos para o aprendiz ou para a aprendiz. Mas, posteriormente, segundo ele, essa aprendizagem mecânica se transforma em uma aprendizagem significativa quando você vai produzindo conhecimento e vai organizando na sua cognição, né? E aí ele vai dizer que para acelerar esse processo, Asbo vai chamar, vai dizer que é necessário organizadores prévios, né? E que a gente vai ver um pouco o que são
O que é isso que Asbo chama de organizadores prévios? Mas antes eu quero chamar a atenção aqui para a tirinha, não é? Essa aqui, tirinha aqui que traz Mafalda e o amigo dela, e que vai nos relatar justamente uma ideia de aprendizagem mecânica, né? Quando ela diz o seguinte: como te correu a escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? Aí Felipe vai e responde: como é que tu queres que logo no primeiro dia da primeira classe me ensine a escrever? Mas tu estiveste lá uma manhã inteira. Felipe vai e responde: claro, mas é preciso encher páginas e páginas com riscos, letras, sílabas, sei lá mais o quê. Ou seja, não é? Felipe ele tem uma ideia de que a aprendizagem ela acontece de forma mecânica. Ela acontece de forma mecânica e ela acontece de forma hierarquizada, né? E aí nessa discussão, o que é que Asbo, de acordo com Asbo, a, é aprendizagem mecânica, né? Como é que essa questão ela acontece? Para Asbo, a aprendizagem mecânica é o armazenamento de informações no cérebro humano que é altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual, né? Asbo vai apontar que fator isolado mais importante que a influência, o aprendizado é aquilo que o estudante já sabe. Né? A partir daquilo que o estudante já sabe, é possível construir uma nova aprendizagem. E o que é uma, uma nova aprendizagem na perspectiva de Asbo? Né? Uma nova aprendizagem é aquilo em que você vai produzir a partir de um lugar, de um saber que você já tem. Né? E é por isso justamente que ele vai falar de organizadores prévios. Os organizadores prévios seriam um material introdutório que antecede o material a ser aprendido, né? Ou seja, é uma ponte. Eu uso uma ponte, eu uso esse material introdutório, esse conhecimento inicial que você já tem, para a partir dele eu produzir um novo conhecimento. Eu parto de um dado novo, de um dado velho, para um dado novo. E a partir daí, eu vou possibilitando que este conhecimento vá sendo produzido. É isso que ele vai chamar de organizadores prévios, né? É aquilo que o estudante já sabe. E aí a teoria da aprendizagem significativa ou teoria da assimilação de Asbo, ela é cognitivista, não é? Ela parte da cognição e ela é construtivista. Mas por que a gente pode dizer que é cognitivista e construtivista? Porque ela vai justamente, né? Ela vai justamente enfatizar a importância da estrutura cognitiva individual e interação, né, entre o novo conhecimento e os conhecimentos pré-existentes para a construção de novos significados. Ou seja, ela vai falar, ela vai enfatizar, ela vai discutir justamente essa interação entre aquilo que eu já sei e aquilo que eu preciso saber. Depois nós iremos ver lá em Vygotsky que ele vai desenvolver uma ideia de zonas, né? E aí a TAS, que é a teoria da aprendizagem significativa, não apenas descreve como a mente processa informações, mas também como o indivíduo constrói o seu próprio entendimento do mundo a partir do processamento dessas informações. Quando a gente vai avançando um pouco mais, a gente chega a gente vai chegar na aprendizagem significativa, né?
nessa ideia de aprendizagem significativa e como é que isso vai acontecendo, e ele vai dizer justamente que são informações que se relacionam com um aspecto relevante da estrutura do conhecimento. Essa estrutura existente, né, ele vai chamar de subsioroses. A estrutura cognitiva é uma estrutura hierárquica de conceito que são abstrações da experiência do indivíduo. Ou seja, ele vai passar o tempo todo repetindo a necessidade e a importância desse conhecimento prévio, né, e que a gente tem sobre determinado assunto para a produção de um novo conhecimento. Mas aí a gente tem também, né, um conceito bastante utilizado por Asbo, que é o conceito de subsoroses, que é justamente a ideia de que a aprendizagem ela vai aos poucos sendo elaborada, não é? E vai formando uma nova aprendizagem. Mas essa estrutura, ela é uma estrutura que vai passar por um processo de organização. E essa organização deste conhecimento, ele vai ser sempre de forma hierarquizada. O que, para mim, hoje, a partir de outros conhecimentos que a gente tem, é um equívoco da teoria, né? Não necessariamente a gente precisa de uma hierarquização do conhecimento para poder aprender determinado conteúdo. Por exemplo, as pessoas que ensinam a ler através do processo de conhecimento das letras, depois conhecimento das sílabas, depois conhecimento das palavras, passou depois o texto, elas acreditam que o processo de conhecimento tem uma hierarquização. Eu preciso entender, eu preciso conhecer primeiro a unidade menor, que seria a letra, depois a sílaba, depois a palavra, para depois o texto. O que é algo hoje totalmente condenável, não é? O processo de alfabetização pela silabação, né? Pelo conhecimento da letra solta. Até porque hoje, em pleno século XXI, com a discussão do letramento, essa ideia de alfabetização está altamente contestável, né? Mas aí a gente precisa perguntar, como eu falei anteriormente, né? E aí eu trago aqui para a gente entender, porque são conceitos chaves da perspectiva, da ideia de Asbo, que é a subsuroses na aprendizagem significativa, não é? Ele vai dizer que são conceitos, experiências ou ideias que já existem na estrutura de conhecimento do indivíduo, aquela ponte, que serve como pontos de ancoragem para a aprendizagem significativa. Quando você faz isso, você está construindo uma aprendizagem significativa, né? Quando você parte do nada e continua falando no nada a partir do nada, é uma aprendizagem mecânica. Embora ele não vai ser contra a aprendizagem mecânica. Como eu falei anteriormente, você vai precisar da aprendizagem mecânica sobre algumas questões, de alguns conceitos que não têm relação, né? E aí, a partir desses pontos de ancoragem, você vai permitindo que novos conhecimentos sejam relacionados e incorporados de forma significativa. Né? Você vai possibilitando que outros conhecimentos sejam incorporados àquele conhecimento que você já tem. Peraí que aqui está travado. Né? Por isso, o Asbo vai afirmar e que a aprendizagem significativa, né, ele vai falar da aprendizagem mecânica, mas ele vai falar de forma muito rápida, né, ele vai conceituar o que é, como eu já trouxe a conceituação, mas ele não vai se deter, né, muito tempo a essa aprendizagem, até porque não é o que ele se interessa. Né? Porque para ele, a escola a qual ele sofria vários castigos, a escola a qual ele vai chamar de cárcere,
ela já faz essa aprendizagem mecânica. Então, não interessa a ele estudar, né? Essa questão, porque é uma questão já dada. O que ele vai trazer de novo é a ideia de aprendizagem significativa. Para ele, a aprendizagem significativa, ela vai acontecer por 3 etapas, que é a aprendizagem representacional, a aprendizagem de conceitos, né? A aprendizagem proposicional. O que é cada uma? A aprendizagem representacional é a aquisição feita pelo sujeito aprendente, né? A relação entre a significação de símbolos e associação de objeto, de conhecimento e outro objeto. Ou seja, qual é a associação e que eu faço entre a aquisição de um significado e aquele símbolo que eu estou conhecendo. Aí eu trago como exemplo, por exemplo, a ideia da sonoridade das letras, né? Eu entender o que é letra A e saber como é que ela é representada. Então, é a relação entre a significação e o símbolo que representa esse objeto. Tipo, se eu falo casa, qual o símbolo que representa a casa? Então, eu saber relacionar essa questão. E aí ele continua na aprendizagem de conceitos, né? Que é a aprendizagem que ele vai chamar de aprendizagem de conceitos na aprendizagem significativa, que compreende o alargamento e o crescimento representacional em níveis abstratos, como o significado das palavras. Tipo, aprender o conceito de mamífero. Ao eu falar de mamífero, eu sempre relacionar que geralmente o mamífero ele mama, ele tem pelos, ele alimenta seus filhotes, ele tem sangue quente. Eu relacionar alguma dessas características que são abstratas, não é, a algo concreto, a algo que dá significado a essa abstração. E aí a gente chega na aprendizagem que ele vai chamar de aprendizagem proposicional, né? Que compreende um pensamento lógico de interpretação de conceitos mais ou menos abstratos, né? São questões abstratas e que eu não necessariamente tenho algo concreto representacional sobre ele. Saber que todos os números divisíveis por 4 também são números divisíveis por 2. Ou se chove, então a rua fica molhada. Então, são conceitos abstratos que você vai fazendo uma relação, não necessariamente com algo concreto. Então, ao pensar sobre a aprendizagem significativa, né, de Asbon, sobre essa teoria que é uma ideia que vai partir da perspectiva cognitivista, da perspectiva construtivista, e vai ser justamente a partir dessa perspectiva o que vai pensar como é que a cognição processa, como é que a cognição organiza, constrói o conhecimento, como também vai falar da importância da interação de fatores internos com fatores externos para a construção de um significado, né? A gente vai pensar e que, não é, a aprendizagem significativa ela vai partir, né? Ela vai ser estruturada, se assim a gente pode dizer, a partir de 3 etapas, né? E que na aprendizagem significativa existe 2 tipos de aprendizagem significativa, por percepção e por descoberta, sendo que elas vão ser organizadas a partir de 3 etapas. Então, para a aula dessa semana, a gente tem, né, a atividade avaliativa, que é o estudo dirigido com questões todas objetivas,
que vocês terão um tempo aí para responder, além da atividade avaliativa das questões, eu sugiro que vocês leiam, né, e o material base, o material complementar, e que acessem também, né, esse material que não está indicado lá no material base, nem no material suplementar, né, complementar. Esse livro que eu já falei com vocês algumas aulas, que é a Psicologia da Aprendizagem, da Teoria do Condicionamento ao Construtivismo, que é o livro, né, de Nelson Piletti, de Solange Marques Rossato, que vocês têm disponível na biblioteca virtual da Unitins. É um livro que vai ajudar vocês complementar essa assimilação, essa organização, né, e produção do conhecimento a respeito do material, a respeito das discussões que eu tenho feito nessa disciplina, que é Psicologia do Desenvolvimento. Então, um abraço e até a próxima aula.